Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, sempre por volta aí, tá? Por volta aí das 9h30 da noite, estamos aqui lendo, fazendo o nosso plano de leitura mais do que anual, lendo aí um capítulo da Bíblia, buscando aprender, entender e compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estaremos hoje continuando a nossa leitura em Êxodo capítulo 29. Ontem nós conseguimos chegar até o verso 3, uma hora de live, e nós conseguimos aí chegar até o capítulo 3, louvado seja o Senhor, mas hoje em nome de Jesus nós iremos conseguir terminar este capítulo, tá? São 46 versículos, mas nós estaremos lendo, creio que hoje a gente vai conseguir, tá? Ontem muitas perguntas, né? Muitas participações, a gente acabou aprendendo bastante aqui, louvado seja Deus por isso. Elísio, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Varão, falar nisso, esqueci de colocar aqui de que nós estamos ao vivo, né? Para quem assim queira da parte do Senhor escutar e estudar conosco a palavra de Deus. Cadê? Encontrei, copiar endereço ao vivo. Bacana, agora sim, tá? E aí, Zilda, Alan, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, vamos orar, tá bom? Minha bateria tá aqui pela metade, esqueci de colocar para carregar o celular. Esqueci, gente, esqueci. Às vezes acontece, né? Mas é muito difícil acontecer isso. Mas vamos adiantar porque fazendo live, né? A bateria pode ser que arreie, né? Ela diminua muito rapidamente. Mas vamos orar agradecendo a Deus por este dia e vamos ler aí o nosso capítulo 29 de Êxodo e meditar nele, tá? Oremos ao Senhor. Pai amado, aqui estamos, vemos humildemente, Deus, lhe agradecer por esta rica oportunidade. Obrigado pelo cuidado que o Senhor teve para conosco nesse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue assim nos abençoando, nos capacitando a cada dia a vivenciarmos e colocarmos em prática assim a sua vontade, Deus. Vá assim aperfeiçoando cada um de nós. Necessitamos da tua direção, necessitamos ser guiados por ti. Nada podemos fazer sem que o Senhor venha e nos capacite, ó Deus, e nos dê condições para que possamos assim abrir mão do eu, abrir mão do mundo, abrir mão do pecado, viver de acordo com a tua palavra, buscando assim a santificação. Deus, quero interceder por esses que estão aqui presentes, por aqueles que ainda vão entrar, por aqueles que vão assistir essa live no decorrer do dia de amanhã, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles, venha estar trabalhando em seus corações, suas mentes, quebrantando aí, Senhor, e transformando de acordo com a sua vontade, Pai, para que todos nós possamos ser instrumentos aí, úteis nas tuas mãos na propagação do Evangelho. Vai assim nos abençoando e nos conduzindo durante essa noite. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente? Menino dos Cabos, acho que é isso. Seja bem-vindo, Wellington, esposa, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos lá, gente, vamos para o nosso plano de leitura mais do que anual. A gente parou ontem no verso 3. Deixa eu diminuir aqui. Nós paramos ontem no verso 3, né? Estávamos aqui falando a respeito aí da preparação para consagrar Arão e seus filhos. No capítulo 28 nós falamos sobre as roupas sacerdotais, né? E como Deus mandou preparar e separar ali as roupas, e todo o simbolismo das roupas ali demonstrava que aquele que havia de carregar, de vestir aquela roupa, havia de carregar ali o povo de Israel, as nações de Israel, porque tanto no ombro quanto no peito estavam escritos ali os nomes das tribos de Israel, mostrando que o sumo sacerdote representava e carregava aí a responsabilidade por toda a nação. E hoje Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, carrega toda a responsabilidade sobre a igreja, sobre aqueles que estão salvos. Neidinha, seja muito bem-vindo, Deus abençoe, tá?
E ontem nós falamos aí, entramos no verso 1, 2, falamos a respeito aí dos animais sem defeito, sem ali os alimentos sem fermento, e que tudo isso aponta para Cristo. Falamos sobre o azeite que representa a pessoa do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. E no verso 3 a seguir agora a gente vai continuar, tá? Quem não assistiu ainda a live ao qual nós falamos do primeiro e do segundo versículo ontem, assista depois, tá? Porque foi 1 hora de relógio só no capítulo 1, só no versículo 1 e 2, que não era para acontecer, mas aconteceu por causa das dúvidas que vieram, e todo mundo acabou aprendendo com isso, tá bom? Verso 3 está escrito assim: coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com o novilho e os 2 carneiros. Então, tanto os animais quanto os alimentos preparados ali eram para ser oferecidos a Deus ali no templo, no tabernáculo terrestre, tá bom? Verso 4. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água, tá? Então Arão e seus filhos iriam ser o sumo sacerdote, e os sacerdotes queriam cuidar ali do templo. Deus manda que leve-os na porta, na entrada da tenda da congregação. E o que é a tenda do encontro? O que é a tenda da congregação? Deixa eu ver, eu acho que eu não apaguei, eu acho que está aqui. Deixa eu ver se eu encontro para mostrar para vocês. Está aqui. Oh, Jesus, será que eu apaguei? Não apaguei. Tá aqui. Peraí, cadê a outra? Eu acho que essa aqui é melhor, que dá pra ver, tá? A tenda da congregação é justamente esse retângulo que tem no meio desse pátio, né? Tem um pátio que é um retângulo maior, como se fosse um muro, e a tenda do encontro, a tenda da congregação, é esse retângulo ali que está no meio aí deste pátio, tá bom? Então Arão e seus filhos tinham que se apresentar ali na entrada desta tenda da congregação. A gente já falou sobre isso nas últimas 2 ou 3 lives lá, a gente já falou sobre isso tudo aí, tá? Quem não assistiu, depois separa um tempinho, vá para a live lá 49, live 50, 51, que a gente já falou sobre todos esses utensílios que você está vendo aqui, tá bom? Então ele continua falando ali. Mandou ele ir para a porta da tenda da congregação e ser lavado com água. Se você olhar bem na frente da tenda da congregação, existe ali uma bacia de cobre, onde os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham que se lavar antes de entrar dentro da tenda da congregação. É por isso que está falando assim, lave-os com água. Onde é que estava a água? A água estava nessa bacia aí, ó. Entre a tenda da congregação e o altar onde era ofertado os sacrifícios e queimados os sacrifícios, havia uma bacia de cobre, de bronze, cheia de água. Era ali que eles se lavavam, tá bom? Paloma, mãe, seja bem-vindo, Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando aí. Amém? Então vamos voltar para cá. O que essa água simboliza? Você tem ideia do que a água simboliza? O que a água simboliza na Bíblia? Lúcia, seja bem-vinda. O que a água simboliza na Bíblia? Quem já me acompanha há um bom tempo sabe a analogia que eu faço com a água, tá? Então quem já escutou de mim pode responder aí. O que a água simboliza na Bíblia? Porque Arão e seus filhos têm que estar na entrada do santuário, tá? A tenda da congregação também é conhecida como santuário, e só pode entrar dentro do santuário através da lavagem da água, tá? Não tá errado não, Paloma. Tá certo, viu? Somente salvos entram dentro da tenda da congregação. Fazem parte aí do santuário e entram. Somente salvos entram aí dentro, tá bom? Mas a simbologia da água, tá? Quando você vai tomar um banho, você usa geralmente o quê? Sabão e água. Você usa água para remover sujeira. Isso, né? Isso é claramente aí compreensível. O que você usa hoje para limpar a sujeira da sua alma? O que você usa hoje para limpar aquilo que desagrada a Deus? O que você realmente tem? Você tem contato com o quê? E o que é que você tem que observar para que haja uma limpeza moral, espiritual da sua alma, da sua mente, do seu coração? O que é que você tem que usar hoje para que o seu ser seja purificado?
Essa que é a pergunta. Intimidade com Deus, sim. Mas como é que você conhece Deus? Você usa o que para conhecer Deus? Deus se revelou de forma natural através da natureza, mas existe algo mais específico, onde a gente obtém informações claras a respeito de quem Deus é, daquilo que agrada a Deus, daquilo que desagrada a Deus. Isso, Paloma. A Bíblia, em outras palavras, a palavra de Deus. Então a água é símbolo da palavra de Deus. À medida que você busca a Deus em oração, que você se submete à vontade dele, e a vontade dele está na Bíblia, é lá que você compreende o que agrada, o que desagrada, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. É através da Bíblia que você conhece quem Deus é, de uma maneira mais específica e detalhada. Não existe outro local com mais informações concentradas do que a própria palavra de Deus a respeito de Deus, tá? Então, a água simboliza aí, aponta aí para a palavra de Deus. Se você está gastando tempo com a palavra de Deus, está aprendendo com a palavra de Deus e está percebendo o que está de errado em você, ao se examinar de acordo com a palavra de Deus, você cria a oportunidade para mudar. Porque à medida que Deus te convence de algo que está errado em você, o Espírito Santo te convence do pecado. Quando você está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando na Bíblia, você ali cria a oportunidade de ser purificada naquela área. E quando é que essa purificação acontece? Quando você se arrepende daquele erro, daquilo que Deus está te mostrando que é errado, ao você estar meditando e estudando a palavra, e agora você vai ter a oportunidade de praticar aquilo que você acabou de aprender, tá? Se você colocar em prática, você vai estar sendo purificada. É o que está lá em Salmos, né? Salmo 119. 119. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando em conformidade com a sua palavra? Tá? Salmo 119, verso 19, eu acho, se não me engano. Fale a memória aqui. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho, observando o seu caminho de acordo com a sua palavra? Então a purificação vem por intermédio da palavra. Por isso que a leitura, o estudo, a reflexão da palavra de Deus é tão importante na vida do cristão, tá? Você pode orar bastante e não conhecer Deus, porque você não gasta tempo com a palavra dele, para entender quem ele é, para entender o que lhe agrada, o que lhe desagrada. Você está entendendo? Então, a palavra tem que estar junto com o contexto da oração, da intimidade, da comunhão. O estudo e a reflexão na palavra tem que caminhar junto. É ela que nos convence, é através da palavra que somos convencidos, é através da palavra que o Espírito Santo nos convence do pecado. À medida que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo e o Espírito Santo vai nos convencendo e a gente vai sendo transformado, tá? Vamos lá. Verso 5. Vista Arão com as roupas sacerdotais. Nós estudamos a respeito das roupas sacerdotais 2 lives passadas, né? Na live 50 a gente falou sobre as vestes sacerdotais. E aqui Deus vem falando. Coloque nele a túnica, que é a parte branca, né? A roupa branca. Eu acho que eu tenho a foto aqui. Deixa eu procurar a foto aqui do sacerdote, que eu acho que eu não apaguei não. Eu acho que ela está aqui ainda. Deixa eu ver se eu encontro. E eu acho que eu apaguei. Não está aqui. Não está aqui. Eu apaguei. Ah não, tá aqui. Pronto, achei, tá aqui. Essa é a foto do sumo sacerdote. Aqui no cantinho está o sacerdote normal, os filhos de Arão. Aqui do lado está as roupas sacerdotais de Arão, que é o sumo sacerdote, tá? Então, ele manda você vestir a túnica, verso 5, veste a túnica, essa túnica branca aí, tá? Essa aí que vai até os punhos é a túnica branca. Depois ele fala para usar o manto usado com colete sacerdotal, que é justamente esse manto azul, essa túnica azul aí. O colete está inserido nessa túnica azul aí, tá? O colete é essas ombreiras que chegam até essa parte do peito aqui e roda e é preso lá atrás, na cintura do sacerdote. E
peitoral propriamente dito, tá lá. A túnica, o manto, o colete propriamente dito e o peitoral, que é onde tem essas pedrinhas. São 12 pedrinhas aqui no peito. É onde fica o peitoral e por fim o cinturão, que é esse cinto aí que você tá vendo aí, que tá pendurado aí, né? Esse cinto, igual tem aqui embaixo, na roupa branca tem um cinto ao redor, aqui também no sumo sacerdote tem um cinturão, um cinto aí. Aí em seguida ele pede para separar o turbante, que é essa mitra que coloca aí na cabeça, tá? Esse chapéu, e põe ali o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada, que é essa tiara de ouro que está na testa, escrito santo é o Senhor, né? Santidade ao Senhor é que está escrito aí nessa tiara, tá bom? Então Arão está ali representando ali Cristo, tá? Hoje em dia, Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai estudar isso quando chegar lá em Hebreus, tá bom? Vamos lá. Verso 7. Unge Arão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Unge Arão derramando o óleo da unção. O que significa esse óleo? Esse óleo aponta para o quê? Tá? Por que se derrama o óleo sobre a cabeça de Arão? O que esse óleo representa? Escreve aí para mim, se alguém sabe. Elísio, cadê você, Elísio? Elísio sumiu, entrou aí, desapareceu. O que significa aí esse óleo? Por que deve derramar esse óleo aí sobre a cabeça dele? Alguém sabe me dizer a resposta? Esse óleo, gente, simboliza aí a presença do Espírito Santo, tá? Simboliza nos dias de hoje, porque Jesus também, para começar o seu ministério, ele foi ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele no momento ali do batismo, tá? Então, o óleo da unção refere-se aí, aponta aí para a unção do santo, a unção do Espírito Santo que é derramada, tá? Esse revestimento aí de poder que Deus dá para aqueles que são salvos. Verso 8. Em seguida, apresente os filhos. Coube a Moisés conduzir uma investidura de 7 dias que envolvia lavar, vestir, ungir, fazer sacrifícios em favor dos sacerdotes, cabritos e aspergi-los com água e comer. A gente vai ver isso mais à frente, vai falar tudo isso aí, vai falar aqui no capítulo, viu, Elísio? Isso mesmo. Verso 8. Em seguida apresente os filhos de Arão e vista-o com as respectivas túnicas. E essas túnicas do filho de Arão é essa aqui, branquinha, toda branquinha, só com cinto colorido, tá? Verso 9. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito do sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. O sacerdócio continuou na casa de Arão para sempre? Arão e suas descendências continuou responsável pelo trabalho no tabernáculo até que Jesus nasceu? Sim ou não? Sim ou não? Vocês me respondam aí, vou continuar lendo. Verso 10. Leve o novilho até a entrada da tenda da congregação. A entrada é ali que fica ali entre a bacia de cobre e o templo, tá? Ali. Leve o novilho ali na entrada da tenda da congregação. Já mostrei a foto para vocês aí, tá? Onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho. Por que ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal? Era a forma que se tinha naquela época, dentro do contexto do ritual, de transferir os pecados, tá? Você colocava as mãos, imputava as mãos à cabeça do animal e confessava seus pecados diante dele. E aquele animal era sacrificado. Ao invés de você ser sacrificado, o animal é que era, tá? Então essa imposição de mãos era transferir a responsabilidade daquele momento para o animal.
Imagino, Paloma. É assim mesmo. Voltando aqui. Verso 11. Sacrifique o novilho na presença do Senhor à entrada da tenda da congregação. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. E o que é o altar? Eu vou separar para vocês aqui, que eu acho que eu tenho a fotinha aqui. Você tinha que matar, sacrificar o animal e depois pegar um pouco do seu sangue e colocar nas pontas do altar. E o que é o altar? O altar é isso aqui, tá? Esse é o altar. Tinha a tenda da congregação, tinha a bacia de cobre, mais à frente tinha um altar de sacrifício. Esse aí é o altar. Tá vendo essas pontas que saem nas quinas aí do quadrado? Tá? Essas pontas que saem aí é onde você deveria passar o sangue. Pegava o sangue com o dedo, ia nas pontas do altar e passava o sangue ali, pingava, manchava ali com o sangue do novilho sacrificado. Depois pegava o sangue do novilho, o restante todo, e jogava na base, onde tá essas pedras aí, tá vendo? Jogava ao redor do altar, na base do altar. É isso que ele tá falando. E com o dedo coloque um pouco de sangue do animal nas pontas do altar, que são esses chifrezinhos que você tá vendo aí. E derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Você vai pegar todo isso que ele acabou de citar do animal, vai jogar dentro desse buraco aí, onde tinha uma grelha, tá? Uma grelha que na metade onde você está vendo aí esses canos, tinha uma grelha ali e debaixo havia fogo. Tá? Então ele jogava ali por cima e deixava queimar, tá bom? Verso 14. Depois tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado, tá? Um sacrifício de oferta pelo pecado. Então o novilho servia ali de meio, de instrumento ali para perdão de pecado, tá? Era para isso que ele estava sendo utilizado ali. E o resto dele foi conduzido para fora, tá? Para fora do acampamento. Da mesma maneira, Jesus foi sacrificado fora da cidade, né? Olha a analogia aí. Jesus foi levado para fora da cidade e sacrificado ali no Gólgota, tá? E aqui o novilho, partes do novilho, tinha que ser levado para fora do acampamento e era oferta pelo pecado. Jesus foi oferta pelo pecado para nos salvar, né? Deus o ofertou para que nós pudéssemos ser salvos, tá? Esse altar ficava dentro fazia parte do tabernáculo, tá? Era ali onde eram queimados os restos dos animais que eram sacrificados. É o que a gente está lendo aqui agora, tá, Paloma? No momento do sacrifício, aqui é um sacrifício específico para consagrar Arão a sumo sacerdote e os seus filhos a sacerdotes, tá? Mas o povo de Israel depois vai receber ordenanças, ordens da parte de Deus para realizar sacrifícios de animais. E a maior parte desses sacrifícios, os animais, os restos do animal morto era jogado dentro desse altar aí, tá? Que ficava pegando fogo ali. Havia carvão ali, fogo, jogava em cima numa grelha e ali queimava até virar cinza, tá? Até virar cinza. Vamos lá. Verso 15. Em seguida Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Lembra lá no início que foi separado um novilho e 2 carneiros. Um novilho e 2 carneiros, todos sem defeito algum, porque eles apontam para Cristo que é sem pecado, é sem defeito. Jesus foi perfeito e é perfeito, tá? Então, em seguida, eles colocaram a mão sobre o primeiro dos carneiros. Tem 2, a gente vai falar sobre um agora, tá? O primeiro. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Então, já mataram o novilho e agora vão matar um carneiro. E é para sacrificar esse carneiro, pegar o seu sangue e jogar ao redor, tá? Não é na base não, é nas laterais aí do altar. Você tem que pegar o sangue desse carneiro e jogar ao redor
deste altar. O altar está sendo consagrado, não somente Arão, mas o altar também está sendo consagrado nesse momento, porque esse altar aponta para o sacrifício de Cristo também. Por isso que é chamado de altar do sacrifício, tá bom? Vamos lá, verso 17. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas, coloque-os junto à cabeça e os demais pedaços do corpo. E queime o animal inteiro no altar. O novilho foi queimado inteiro no altar? O novilho a gente acabou de ler. O novilho foi queimado inteiro no altar? O novilho? Aqui está mandando queimar tudo o que é desse carneiro no altar. Aconteceu a mesma coisa com o novilho? A gente acabou de falar sobre ele minutos atrás. Foi utilizado todas as partes do novilho para ser queimada dentro do altar? Ou uma parte desse novilho foi queimada fora do acampamento? Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que uma parte, aquela parte mais suja dele, né? O couro, a carne, o excremento, tá? O excremento foi tudo levado para fora do arraial e era oferta pelo pecado, foi deixada lá do lado de fora. Mas se você olhar agora, o carneiro, ele não está tirando nada para queimar lá fora. O carneiro, ele está queimando tudo no altar. Por que da diferença? É a pergunta que não quer calar. Por que o carneiro pôde ficar e o novilho não pôde? Qual que está sendo a diferença que aconteceu com o carneiro, que não aconteceu com o novilho, mas eles fizeram com o carneiro? Vocês conseguiram pegar aí? Eles fizeram algo com este carneiro que lhe deu condições de ficar e ser completamente queimado dentro do altar. Eles usaram algo que habilitou aí, criou condições para que esse carneiro pudesse ficar. Vocês perceberam o que foi? Qual foi a diferença? Não, foi usado, literalmente foi usado no carneiro, não foi usado no novilho. Está escrito aí na Bíblia, tá? Eu não estou fazendo nenhuma comparação, não. Está literalmente escrito aí no versículo. Eles fizeram algo com os restos do carneiro que não fez com o novilho. Não fez com o novilho. Por isso ele pôde ser queimado completamente no altar. Tá no verso 17. Eu vou ajudar vocês. Tá no verso 17. Leia o verso 17 que você vai encontrar algo que foi feito aí com o carneiro e não foi feito com o novilho. E isso acabou possibilitando o carneiro de ser completamente queimado no altar. O que é que acontece lá no verso 17 que cria condições para esse carneiro ser completamente queimado aí e não rejeitado partes dele? Ninguém percebeu? Está no verso 17, gente. É só ler. É interpretação de texto. Está lá. É só ler o verso 17. Lê o verso 17, capítulo 29, verso 17. O que é que está escrito lá? Que foi feito com carneiro e não foi feito com novilho. Isso, Zilda. Aí, gente. Leitura. Pega a Bíblia e lê. Foram lavadas as partes internas dele. Passou água, limpou tudo. A sujeira, os excrementos, tudo que tinha lá que estava sujo, limpou tudo com água. Agora o carneiro estava limpo. E aí esse sacrifício é um sacrifício perfeito, colocado ali. O novilho não fez essa lavagem, não lavou o novilho. Tirou as partes impróprias dele e falou assim, não, queima tudo do lado de fora. Já com o carneiro eles lavaram. E por isso, a gente está falando aqui desde o início que a água simboliza a palavra de Deus, tá? A Bíblia pede para a gente entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tá? Sacrifício vivo e santo. Sacrifício santo
Só consegue se você está vivendo a palavra. A palavra de Deus que nos traz santidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na palavra. Foi a oração de Jesus lá no capítulo 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade. A palavra é a verdade. Sim, mas Deus não mandou lavar o novilho. Tá? Deus não mandou lavar o novilho. Então eles não poderiam lavar o novilho, porque Deus não mandou fazer isso. Eu só estou querendo demonstrar para vocês uma diferença. Que no carneiro Deus mandou lavar. E porque ele lavou, tudo que há no carneiro pôde ser queimado. Eu estou mostrando para você que ao passar pela lavagem, Deus tratou de maneira diferenciada aquele sacrifício. Tá? E a água aí é o símbolo importante para isso. Você tem que segurar aí, se ater na água. Foi usado água para limpar. Da mesma forma, a palavra é usada hoje para nos purificar. Como purificará o mancebo a sua vida? Ou o seu caminho? Observando em conformidade com a sua palavra, é o que está escrito lá em Salmo 119, verso 19, eu acho é 9, tá? Está retratando nossa vida com Deus? Sim. Ué. Nós temos que ser um sacrifício vivo. Quando a gente vem para Cristo, a gente tem que abrir mão do eu, da própria vontade. Você se sacrifica no processo de servir a Cristo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É o mandamento que Cristo dá para aquele que é cristão. Não tem como você ser cristão e continuar fazendo a sua própria vontade. Tá? Essa é diferente, essa é a diferença. A outra era a oferta por pecado. A gente vai ver que essa aqui era o holocausto, né? O que eu estou querendo que vocês prestem atenção até o momento é que há uma diferença entre o sacrifício que foi feito antes e o sacrifício que foi feito agora. Deus está tratando ele de maneira diferente. Um foi feito de uma maneira e este está sendo feito de outra. E eu estou tentando fazer com que vocês prestem atenção é que entre um e outro, uma diferença que foi notável foi a utilização de água para limpar o animal. O outro não foi feito e neste aqui foi. E aí eu estou fazendo uma comparação dessa água com a purificação a santificação que a gente vive ao observar a palavra. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos purifica, tá? E nós temos que entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, tá bom? Então é como se esse carneiro aí apontasse pra gente. E a gente deveria viver aí de maneira a agradar a Deus, tá? Como um sacrifício aí agradável ao Senhor, né? Não é isso que está lá? Que é o nosso culto racional. Que Paulo fala lá em Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que entregueis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam entender e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tá? A Bíblia é importante, tá bom? Vamos continuar aqui, 10:05 já, eu acho que não vou terminar de novo hoje. Não vai dar para terminar hoje. Então vou continuando, tá? Verso 17 fala: corte o carneiro em pedaços, lave os órgãos internos e as pernas, coloque-os junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo. Verso 18: e queime o animal inteiro no altar, tá? Inteiro, não teve que levar nada para fora. Ele vai completo e fala: esse é um holocausto ao Senhor. É esse sacrifício aí que a Zilda falou, que sobe como um aroma agradável a Deus, tá? Holocausto é um tipo de sacrifício manifestado de maneira a adorar a Deus, tá? Você faz holocaustos a fim de reconhecer a soberania de Deus, a fim de adorar a Deus, tá bom? É o aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Cada uma dessas ofertas, depois Deus vai explicar o que é e como é que você deve observar, tá? Lá em Levítico a gente vai estudar cada um desses tipos de oferta em separado, tá bom? Aqui ele está fazendo isso pela primeira vez para consagrar Arão e seus sacerdotes. Mas depois Deus vai mandar
com que a nação de Israel oferte, né, esses tipos de ofertas que eu estou falando para você aqui agora. A primeiro tipo de oferta é a oferta pelo pecado, foi a que a gente viu lá com o novilho. O segundo tipo de oferta é o holocausto, que a gente está vendo agora com o carneiro, tá bom? E a gente vai ver o terceiro um pouco mais adiante. Vamos lá. Verso 19. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal, tá? Se você prestar atenção, Arão teve que colocar a mão sobre a cabeça do novilho, Arão e seus filhos teve que colocar a mão sobre o primeiro carneiro, e agora eles tiveram que colocar as mãos sobre o segundo carneiro. Todos os momentos ali eles impuseram as mãos sobre o animal antes dele ser sacrificado, e você vai ver que isso vai se repetir depois com o povo de Israel, tá bom? Verso 20. Sacrifique-o e coloque um pouco de seu sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco do sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Verso 21. Recolha um pouco do sangue do altar, daquele sangue que já está lá derramado ao redor do altar. É para pegar um pouco do sangue que está ali nas laterais, onde sujou ali o altar com sangue, vai lá e recolhe um pouco do sangue que está lá esparramado ali no altar. E um pouco do óleo da unção que foi usado para derramar sobre Arão. E asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas dele. Um pouco do sangue e um pouco do óleo. O sangue aponta para Cristo e o óleo aponta para o Espírito Santo. Pega ali esses dois elementos e consagre as roupas, tá? As roupas mesmo, de verdade, que eles estão usando ali, tá bom? Mas nós sabemos que nós diante de Deus, usamos trapos de imundícia. As nossas obras são como trapos de imundícia diante do Senhor, tá? E uma vez em Cristo, nós pegamos as nossas obras, nós pegamos as nossas vestes e jogamos sobre Cristo. E Cristo pega a sua veste resplandecente de justiça perfeita e ela é nos concedida. Nós vestimos as vestes de Cristo durante a justificação, durante a salvação. Quando Deus nos salva, quando a gente é salvo pela fé, as nossas roupas sujas vão para Cristo e as roupas limpas de Cristo vão pra gente. E é por isso que a gente fica com vestes resplandecentes, tá bom? Não é por causa de nós, não é por causa de nossas obras, é por causa das obras de Cristo, porque essas vestes pertencem a eles. As nossas são imundas, infelizmente. E aqui ele está falando aí a respeito de usar o sangue e o óleo para consagrar as vestes literais de verdade ali do sumo sacerdote e dos sacerdotes que iriam ali trabalhar no templo, tá bom? Desse modo, todos eles, como as roupas, serão consagrados, tá? Verso 22. Uma vez que esse é o carneiro da consagração, então o de cima era o carneiro do holocausto. Esse segundo carneiro é o carneiro da consagração. De Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite, que aponta para o Espírito Santo, um pão fino de dentro do cesto de pães sem fermento, colocado na presença do Senhor. Verso 24. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos, para que seja movido para o alto, como oferta especial ao Senhor. Movido para o alto era você pegar e alçar aquele alimento, consagrando, né? Apresentando o alimento para Deus, consagrando ele ali diante de Deus, tá? Moisés pede para ele pegar todas essas partes desses animais, todo o alimento que havia preparado antes, sem fermento, misturado com azeite, e chegasse agora diante de Deus ali na tenda da congregação e consagrasse o alimento, tá?
Verso 25: depois tome os pães das mãos deles e queime-os no altar junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta apresentada, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A gente vai ver que depois Deus vai mandar fazer esses tipos de sacrifícios, tá? Queimar alimentos ali no altar, como está acontecendo aqui com Arão. Ele vai mandar também o povo de Israel fazer a mesma coisa, tá bom? Verso 28. Onde é que eu parei? Ok, parei no verso 25. Verso 26. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto na presença do Senhor como oferta especial para ele. Depois tome-o para si como sua porção. Então o peito não seria queimado, o peito seria guardado para consumo depois, tá? Eles iriam comer o peito depois. Verso 27. Divida as porções do carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa, que foram movidos para o alto diante do Senhor como oferta especial. Então parte desse carneiro era levada para suprir a necessidade ali, né, de comida de Arão e seus filhos. A gente sabia que os levitas tinham parte do sacrifício, parte dos animais sacrificados no altar era separada para alimentação ali, para a sobrevivência dos levitas que trabalhavam no templo, porque eles não trabalhavam com plantação, não trabalhavam com agricultura, não trabalhavam com pecuária. Os levitas, depois vocês vão ver lá na frente, vão ser separados por Deus para trabalhar apenas no templo, apenas para o Senhor e para a obra do Senhor. Então, como eles não trabalhavam secularmente, eles tinham que receber comida de alguma maneira. E a parte da comida vinha dos sacrifícios que eram ofertados no templo diariamente. Eles podiam tirar, porque era a ordem de Deus, tirar uma parte da porção ali dos animais e guardar para ser consumido depois por eles, tá bom? Isso aí tem aplicação também nos nossos dias. Espera aí que a gente fala sobre isso daqui a pouco. Onde é que tá? Carneiro incluído. Verso 28. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, é chamado de oferta de paz, tá? Isso aí. Oferta de paz. Vou marcar aqui. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes, tá vendo? Existe um tipo de oferta onde parte da oferta é separada para aqueles que estão trabalhando lá na obra, no tabernáculo, tá? O sustento daqueles que foram separados por Deus para servi-lo no templo, tá bom? No tabernáculo terrestre. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. Então, quando eles fazem esse tipo de oferta, eles adoram a Deus e trazem a provisão necessária para a sobrevivência dos levitas, tá? Dos sacerdotes que trabalhavam ali única e exclusivamente para servir ao Senhor. É por isso que hoje em nossas igrejas nós temos como costume, né, o pastor, né, e às vezes evangelistas, missionários, são sustentados pela igreja. Eles não trabalham secularmente, eles não trabalham no mundo, em nenhum tipo de profissão secular. Eles são separados do mundo para serviço único e exclusivo de Deus, serviço espiritual. E a igreja vem prover o sustento desse pastor, o sustento desse evangelista, o sustento desse missionário, porque eles são separados para servir ao Senhor especificamente dentro ali da vocação que Deus chamou cada um, tá bom? A gente vê isso aqui, esse cuidado de Deus em trazer a provisão, o pão nosso de cada dia para aqueles que Ele separou para representá-lo e servi-lo apenas ali no ministério ali religioso, tá bom? Sacerdotal. A gente faz isso nos dias de hoje também na igreja, tá? E às vezes tem igrejas que condenam que o pastor não trabalhe, ou condena que existe algum tipo de pastor e que ele acha que é errado, que o pastor está roubando a igreja. Não, gente, é princípio bíblico. É princípio bíblico. Paulo mesmo falou
que aqueles que se dedicam ao ensino da palavra deveriam ser sustentados, deveriam receber dupla honra, tá? Dupla honra. Se você honra um médico, honra um advogado, honra aí um policial, você deveria honrar muito mais aquele que se gasta e desgasta em aprender a palavra de Deus para poder te ensinar as verdades espirituais que te conduzem para a vida eterna. O que tem mais valor? Você saber que precisa de um dipirona para poder curar sua dor de cabeça? Ou que Deus use alguém para te falar as verdades espirituais que vão te conduzir para a vida eterna? O remédio do médico que cura a sua doença física é mais importante do que o remédio espiritual que pode te conduzir para a eternidade? E hoje as pessoas dão muito mais valor às coisas efêmeras dessa vida e desvalorizam e não sabem valorizar aqueles que Deus separa para poder instruí-los a respeito das coisas espirituais que são bem mais importantes, tá? São bem mais importantes. Amém? Vamos lá. Verso 29. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. Verso 30. O descendente que o suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Então, no momento de transição de um sumo sacerdote antigo que morreu para um novo sumo sacerdote, havia-se a necessidade dessa pessoa que iria assumir a responsabilidade agora e se tornar o sumo sacerdote de Israel, de ficar vestido com a roupa sacerdotal durante 7 dias, ministrando ali no lugar santo, dentro do tabernáculo terrestre, tá bom? Tome o carneiro usado na cerimônia da consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne, tá vendo? Arão e seus filhos comerão a carne junto com os pães do cesto, aqueles pães que não têm fermento, aqueles pães que são misturados com azeite. A entrada da tenda de encontro. Verso 33. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para sua expiação na cerimônia de consagração. Somente aqueles que foram consagrados poderão comer do pão usado para sua consagração, da comida usada para sua consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados, tá? A pergunta que não quer calar, eu quero fazer para vocês agora é a seguinte: qualquer pessoa pode comer da carne e participar do sangue de Cristo? Qualquer pessoa pode participar da Santa Ceia? É a primeira vez que se fala disso, né, Elísio? É nesse momento agora. Sobre sucessão, é nesse verso 29, né? É a primeira vez que se fala a respeito disso. É nesse momento, tá na Bíblia. Não, a Isilda falou que não, o Elísio falou que não. Para se participar da Santa Ceia, o que é que deve acontecer primeiro? Oi. Gente, vamos parar aqui que a bateria vai acabar. Não vai dar. E também tá faltando só 10 minutos para terminar a live. Amanhã a gente continua desse ponto. Esse ponto é importante, tá? Esse ponto é importante. Falta apenas 13 versículos, mas a bateria tá acabando. Amanhã a gente continua desse ponto, tá? Você vê que ele separou um alimento consagrado que só o sumo sacerdote e os sacerdotes podem comer. Da mesma forma, não é qualquer um que pode participar do corpo e do sangue de Cristo. A gente vai falar sobre isso um pouquinho melhor amanhã, tá bom? Amanhã, às 9h30, nós vamos concluir este capítulo 29, tá bom? Tá bom? Porque a bateria tá acabando aqui, senão não vai dar tempo não, vai acabar cortando a live. Então amanhã a gente termina. E já está terminando a live também. Amanhã a gente termina aqui o capítulo 29. A partir desse momento aqui, a partir do verso 33, a gente
a gente continua e fala a respeito disso aí, porque é importante, tá? É importante a gente saber e falar a respeito disso, ok? Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por essa noite, tá? Por essa oportunidade. Obrigado pela presença de todo mundo que está passando aí. Vani tá aí, Elísio, Zilda. Zilda, aparece e some, aparece e some. Vê se fica aqui com a gente, Zilda, em nome de Jesus. Elísio, Paloma hoje apareceu de novo. Glórias a Deus por isso, valeu. Obrigado aí pela presença, tá? De cada um de vocês, a esposa e todos os demais aí que apareceram. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Vamos estar orando agora, terminando antes que a bateria vá embora. Vamos orar, terminar, e amanhã às 9h30 nós estaremos aqui de volta para concluir este capítulo 29 de Êxodo. Vamos orar agradecendo a Deus. Momento de oração, né, gente? Eu sempre esqueço de colocar, né? Hoje foi o capítulo 29, parte 2. Amanhã vai ser parte 3, viu? Parte 3 amanhã. Agora nós vamos para o nosso momento de oração. Momento de oração. Pai amado, vemos humildemente, Deus, nesse momento lhe agradecer pela reflexão dessa noite, Pai. Aprendemos muitas coisas. Obrigado, Senhor, pelas revelações que o Senhor tem trazido. Que o Senhor continue assim a nos capacitar, a nos dar esse desejo, essa vontade de buscar mais a sua face, buscar mais compreensão assim da sua palavra, Deus, para que possamos perceber onde estão os erros em nossas vidas e assim, por meio da sua palavra, o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, ó Deus, e a gente venha ter a oportunidade de arrependimento e dar lugar para transformação, para regeneração, para mudança, para santificação, Deus. Vá assim nos purificando por meio do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra, Deus, nos conduzindo aí a um viver de santidade diante de ti. Nada podemos fazer sem que o Senhor assim não nos capacite a fazer, Deus. Dê condições, crie condições, nos capacite, Deus, a cada dia a fazer a sua vontade. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que passaram por aqui, tanto os que estão presentes quanto aqueles que vão assistir no decorrer do dia de amanhã. E obrigado, Pai. Eu quero interceder pelos pedidos, ó Pai, que estão nos corações dos teus servos. O Senhor sabe as necessidades de cada um, ó Deus, que o Senhor venha responder de acordo com a sua vontade, trazendo à existência aquilo que é o seu propósito, Pai. Aquilo que é mais importante. Vá se capacitando a saber esperar, descansar na sua soberania, na sua providência, Deus. Vá lhes dando discernimento, sabedoria do alto, para que possam compreender a sua vontade a cada dia, Deus, e dar lugar para serem usados cada vez melhor, Deus. Eu quero apresentar a vida daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo Jesus. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia. Se houver alguém aqui que não tenha tido encontro com Cristo, Pai, que o Senhor venha se revelar, venha quebrantar o coração, Senhor, venha dar sem oportunidade para arrependimento sincero, para conversão, que a pessoa venha se submeter total e completamente ao senhorio de Cristo. Vai assim, Deus, nos abençoando nessa noite, nos guardando, nos livrando de todo mal, Deus. Toma aí a nação nas suas mãos, as diversas autoridades constituídas por Ti, Pai, que o Senhor venha as proteger, lhes dar a sabedoria necessária para que possam governar e exercer a sua autoridade de maneira justa e íntegra, Pai. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de valores invertidos, sabemos que o fim está próximo, Jesus está às portas, que o Senhor venha nos capacitar, Deus, a perseverar, mesmo diante de situações difíceis, ó Deus. Vá se nos preparando, nos capacitando, pois sabemos que tempos mais complicados estão por vir. Vá se nos enchendo do Teu Santo Espírito, nos abençoando e nos usando conforme a Sua vontade, para assim alcançar aqueles que estão ao nosso derredor. É no nome de Jesus que oro e agradeço por essa live, por essa noite, Senhor. Vá se nos abençoando, nos dando a noite aí abençoada, possamos ter amanhã um dia abençoado na Sua presença. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente, hein? Olá, tá vendo aí? Realmente, as escolas tá uma coisa de louco. Tá uma coisa de louco as escolas, gente. Tá. Só misericórdia, Senhor. Só misericórdia, tá? Tempos difíceis estão para vir. E já estão acontecendo e estão por vir. Que a gente venha permanecer em Cristo, buscando em Cristo, descansando em Cristo, sendo instrumentos nas mãos de Cristo, porque Deus vai nos usar de maneira sobrenatural dentro de pouco tempo, viu? Porque as coisas realmente vão sair do eixo. Mas tem que acontecer para Jesus voltar. Faz parte dos sinais do tempo do fim. É para a gente
olhar para frente e sentir esperança, porque a gente sabe que isso é momentâneo, isso é passageiro e a gente tem toda uma eternidade de paz, justiça e felicidade ao lado do Pai. Vamos aproveitar a nossa vida para podermos evangelizar aqueles que ainda não compreendem isso, tá bom? Obrigado, gente, pela participação, obrigado pela presença de cada um de vocês. Amanhã às 9h30 nós estaremos aqui no capítulo, terminando o capítulo 29, tá bom? Na live 53. Deus abençoe, obrigado pela presença. Vejo vocês aqui amanhã às 9h30. 9h30, em nome de Jesus, apareçam aqui, tá bom? Estou esperando vocês. Um grande abraço. Fui!